com a Renata Rodrigues. Olá, Renatinha, Taravinique, Cássia, sejam bem-vindos. Nós estamos uns minutinhos aí do contato da Renata. Ela está aqui, eu acho. Vamos ver se ela já está em conexão aqui. Não, ainda não. Ainda não. Eu estou debutando aqui na primeira vez aqui como entrevistadora. A minha intenção de fazer esse movimento é homenagear mesmo a Renata, que tanto tem trazido pessoas de renome e feito a diferença aí nesses tempos de Covid. Nada mais justo. Oi, Fúvia, que delícia te ver aí, querida. Muito bem, Simone, pessoal da Água e Vida, Grace, muito bem-vindos. Nós estamos só esperando a Renata daqui a pouco entrar. Ela está terminando uma outra live, porque essa mulher é muito empoderada. E a gente vai poder falar um pouquinho sobre, como o nome diz, dos diálogos psicomotores. Oi, Dani, que bom te ver aí. Um beijo pro Léo. Oi, Viviane, que bom te ver também, minha afilhada e da psicomotricidade, psicomotricista. Stephanie, que linda, Stephanie aí, que delícia. Maraína, e assim a gente vai esperando. A Renata Rodrigues logo vai estar pedindo aqui para entrar, a gente está esperando só o oi dela. Vamos ver se ela já está conectando, para que a gente possa estar conversando, né? A nossa ideia hoje é... Oi, Denise, também. Nossa ideia é a gente poder falar bastante sobre... A ideia é falar muito de psicomotricidade, dos diálogos psicomotores, poder nesse tempo trazer contribuições, né? Então, não sei se eu estou indo bem, se está claro o meu som, é a primeira vez... Se tá tudo em ordem aí, para que a gente possa saber se vocês estão conseguindo ouvir bem aí também, né? Tudo certo? Dá para ver bem? Nossa, quanta gente aí de tanto tempo. Carmen, quanto tempo, minha querida. Que saudades. A nossa intenção, então, é a gente poder discutir de uma forma bem mais tranquila, como que esses tempos das questões da psicomotricidade, eu não sei se vocês sabem, mas agora no dia 19 de abril, que é domingo, já vou fazer uma divulgação, é o dia do psicomotricista, que a gente comemora o dia do psicomotricista. Então fiquem atentos que fazer uma comemoração ao vivo, por ser um processo, todo mundo está falando que o Zoom não é seguro. Eu sou assinante já faz um certo tempo do Zoom e a gente tem condições de fechar essa sala. E a ideia é as pessoas vão se inscrever pelo e-mail que a gente vai colocar ali. E a ideia é a gente fazer um tempo de congraçamento. Vão estar as formações brasileiras em psicomotricidade lá presentes. E a ideia é que cada um possa tirar dúvidas, conversar, comemorar, vai ter provavelmente algumas práticas, vai ser um tempo de festividade. Então, a Grace está falando que a Renatinha está acabando a outra live, eu estou esperando ela por aqui, já vou contando para vocês, então, esse evento, ele é formado através do Grupo Brasileiro de Formações em Psicomotricidade, são 11 formações aqui no Brasil, e a gente, juntamente com o apoio da Associação Brasileira, porque nossa intenção é se unir por conta da regulamentação da profissão, que vai acontecer agora em 2023. Então a gente resolveu congraçar esse momento, foi um ano que a gente conquistou o Código Brasileiro Ocupacional do Psicomotricista, é um ano de grandes conquistas que foi esse ano, apesar da gente estar entrando 2020 com tantas dificuldades, a vida não para, né? A gente está aprendendo a se encontrar, a gente está aprendendo a estar junto, a gente está aprendendo de outra maneira, né? Então eu
eu, assim, me sinto muito honrada nesse momento de poder também participar e trazer para vocês essas informações e tô convidando vocês no domingo de manhã para essa... Vai ser uma live também, eu imagino, ainda não temos... Quem está coordenando isso é o Eduardo Costa e a nossa ideia é a gente estar congraçando nesse momento, tirando dúvidas, comemorando, vão ter algumas dinâmicas, cada um na sua casa, eu acho que vai ser muito gostoso. É um tempo para brindar, não era um tempo de live, de só ficar conversando, mas é um tempo de troca, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer grandes expoentes da psicomotricidade brasileira. Então eu já te adianto isso para vocês, depois dessa live eu vou estar passando para vocês no Instagram mesmo essa divulgação e peço que vocês nos ajudem, porque o momento é muito bom para a gente poder fazer essas coisas, né? Depois dessa, a gente vai ter a Associação Brasileira de Psicomotricidade está completando 40 anos já de associação, apesar da regulamentação ter sido esse ano, e vamos ter aí um mês de eventos virtuais mesmo, com lives, com temas bem especiais, e aí a gente vai poder estar passando isso, mas isso vai acontecer a partir de 15 de maio, então é uma programação mesmo que a gente tem aqui um pouquinho para frente. Renata tá pronta, vamos lá, eu vou avisar ela então, que ela já vai entrar e a gente vai poder chamá-la agora. Ela já terminou a sua outra live, acabou de me avisar, vamos ver se ela já entrou. Vou esperar um pouquinho, vamos ver se a Renata tá aqui. Só falta ela me chamar aqui, para que a gente possa estar conversando com ela, né? Tô esperando só a chamada dela, ela deve estar abrindo agora, que ela acabou de terminar a sua live. Essa mulher é muito ocupada, né? Tem sido uma live melhor que a outra. Mas eu tenho certeza que quem entrar agora vai realmente aproveitar. Eu quero começar então, já que daqui a pouco ela vai entrar, apresentando um pouquinho. A Renata a princípio uma grande amiga, mas uma pessoa que a gente foi se aproximando pela integridade, uma pessoa que tem um coração que não cabe dentro dela. Ela é profissional de educação física, como ama a sua profissão, ela é psicomotricista e fez a formação do PPA, Prática Psicomotora da Couturier, e tem inúmeras especializações, então ela é muito especializada na área da natação, na área da neurociência. A Renata é realmente uma estudiosa e uma debatedora de muitos temas, e eu me sinto muito honrada. Para mim é uma emoção aqui, tô meio me batendo um pouquinho por ser a primeira vez, mas creio que a gente vai ter aí uma apresentação maravilhosa, de discutir, como a gente falou, os diálogos psicomotores. E aí a participação de vocês também, colocando questões, querendo saber alguma coisa, pode ajudar muito, porque a ideia é que nós duas conversemos, né? Que seja um bate-papo bastante interessante. Eu vou ver se ela já entrou de novo aqui, que ela me avisou, tô pronta, mas a gente não tá localizando ela. Só um pouquinho. Será que eu entro aqui no WhatsApp? Fecho Enquanto esse momento me emociona, sobretudo porque você vem fazendo aí brilhantemente como uma apresentadora de lives, e eu aqui debutando na minha, né? Resolvi justamente entrevistar a pessoa mais maravilhosa dentro desse campo online, que é você, e estava falando um pouquinho independente disso, da nossa amizade, o quanto o meu carinho é muito especial, e eu sei a pessoa especial que você é, que tem um coração maior que o mundo, e o quanto você é uma pessoa que todo mundo realmente tem que amar, como estão falando aí, uma pessoa iluminada, que só aproxima as pessoas e tem muito conteúdo e sempre quer passar mais. Então, a gente conversando, eu disse, eu não posso deixar de fazer uma live com você, porque você faz tudo para todo mundo e está na hora de você brilhar, né? Então, a gente montou um diálogos psicomotores. A ideia é que vocês também possam
os participantes que estão aí, bem-vindos de novo. Me desculpem a minha falha técnica, mas para eu aprender eu achei que estava errado e no fim eu estava certa. Foi só um tempo diferente na nossa conexão, né? Você está me ouvindo bem, Renata? Perfeitamente, te vendo lindamente. Então assim, Renata, a gente conversando, né, para dar uma entrada aí, além dessa tua vasta experiência que você tem como uma profissional que já circulou entre o campo da educação, no campo do processo formativo como docência, mas também trabalha numa rede particular como uma gestora, depois num campo da escola municipal, você tem uma experiência e circula aí por esse mundo inteiro, né? Fazendo uma série de palestras. Então, você realmente hoje é uma pessoa que você tem esse reconhecimento no seu papel profissional. Então, vou começar pelo pessoal que me vem no coração aqui, tá? Você consegue entender, talvez, a dimensão do quanto você é importante e o quanto você representa na vida das pessoas? Você tem essa consciência do quanto a sua presença faz a diferença na vida dos outros? Olha, assim, às vezes, não. Tanto que eu me emociono, porque, na realidade, eu faço o que eu sempre fiz todos os dias. Eu acordo e faço aquilo que eu amo, entendeu? E aí, às vezes eu me surpreendo, como hoje de manhã o Patrick, que nunca tinha falado para mim, ele falou umas coisas para mim que eu não sabia que eu tinha esse significado para ele. Para algumas pessoas que eu tenho uma jornada maior, sim, mas não com impacto tão grande, não. Isso não é falsa humildade, não. É uma percepção, porque eu acho que é tão normal, que deveria ser a conduta de todo mundo fazer isso, que, para mim, é normal. Então, e dentro disso que você está falando, que você não tem noção, eu acho que o que você está dizendo tem tudo a ver com a construção maravilhosa que você faz, que você fez na sua vida, e eu queria que você contasse para a gente quem é essa Renata, né? Qual é essa trajetória? Como é que você, na realidade, foi se engajando e como que você foi chegando perto da psicomotricidade? Porque se o nosso tema é diálogos psicomotores, eu imagino que as pessoas que estão aqui também estão muito curiosas em relação a essa temática, porque dentro da natação você já é uma pessoa extremamente famosa e aos poucos você foi, na realidade, colocando dentro do seu campo da natação a psicomotricidade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais da sua construção. Né? Tá, então, eu vou tentar fazer resumido. Vou tentar fazer resumido. Assim, primeiro, obrigada, porque a gente está inaugurando aí as tuas lives, diálogos psicomotores. Eu achei assim que vai ser um deleite. É a tua cara dialogar, né? Então, assim, mesmo eu tendo, a Roxana fala que eu tenho uma aderência em várias áreas, mas assim, se você olhar bem, eu circulo em volta de três áreas, três pilares. A criança, a água e a psicomotricidade. Que dentro da psicomotricidade cabem várias ciências dentro. Então, por isso que eu botei, cabe o desenvolvimento, a criança também, enfim. Eu fiz magistério. Eu sou formada, eu fiz aquela normalista da sainha com gravatinha. Né? E eu fui trabalhar. Numa escola. Nessa escola, era uma escola no Rio de Janeiro, que já fechou tem muito tempo. Eu entrei com 17 anos, no mesmo ano que eu entrei para a Faculdade de Educação Física. Essa escola fez um curso para a gente com uma pessoa chamada Regina Morizot. Somente? Somente. Então, você pensa uma menina de 17 anos, recém-formada no magistério, e começa a ouvir Regina Morizot falar de psicomotricidade, porque tinha uma sala de psicomotricidade dentro dessa escola, tinha esse olhar. E falando de psicomotricidade relacional, a Rúlia Guerra, a Pierre Couturier, e a minha cabeça, que palavra difícil é essa? E veja, só para todo mundo entender, Regina Morizot
é sócia fundadora da a primeira associação brasileira de psicomassagem, que se chamava Sociedade Brasileira de Terapia Psicomotora. Se vocês entram no site da BP, vocês vão ver que ela é das primeiras 3 psicomotricistas junto com a Beatriz do Brasil. Saboia, junto com Beatriz Saboia. São as primeiras fundadoras e ela é uma querida, ainda está entre a gente e compartilha, está nos WhatsApp da vida. É uma senhorinha maravilhosa. Tem que as pessoas que tiverem a condição ainda de conhecê-la, vale a pena. Realmente uma pessoa maravilhosa. Só para fazer um adendo, porque eu acho que essa homenagem é muito importante, né? Não, e assim, é interessante como a vida vai, assim, foi me dando presente, né? Então eu fiz o magistério e dentro da faculdade eu também tive o privilégio de estudar na Universidade Gama Filho, na época do professor Tubino. Nossa. E lá eu também tive uma professora, tá, muito importante na minha vida, chamada Raquel Mesquita. Ela é da educação física escolar, ela não é psicomotricista, mas ela explicou a diferença de uma coisa e de outra. E então ela completou para mim um olhar sobre a criança e sobre a corporeidade da criança, que cruzou com aquilo que tinha ficado ali da Regina Morizot, que eu não tinha entendido muito bem ainda. Entende? E eu fui monitora da Raquel Mesquita, dessa disciplina, e a Raquel Mesquita começou... Eu não tinha dinheiro para nada. Então, assim, dinheiro... Eu era bolsista da faculdade, então eu não tinha... Eu fui nadadora, tá? Também, mas eu não tinha dinheiro. Então, o que ela fazia? Ela me dava, como monitora, os crachás para ir nos cursos, ajudá-la. E era naquela época que você dava curso para 800, 700 Sim. pessoas no ENAF, no JOPEF, no Fitness Brasil, né? naquele de Santa Maria, meu Deus, Merco Movimento. Merco né? Movimento. Enfim, maravilhoso e tal. Então eu ia, estudante, ajudar a Raquel Mesquita, né? Em troca de crachá de VIP, que eu ia em todos os cursos. E eu sempre fui muito estudiosa. E ela fazia uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela só dizia para mim o seguinte: só tem que ter dinheiro para comer um lanche. Porque você vai no carro comigo, no ônibus comigo, e você vai levar um colchonete e você vai dormir no quarto comigo. A professora que estiver dividindo o quarto comigo vai adotar você também. E aí eu conheci Cida Conte, né? Fui conhecendo as pessoas assim, né? Eu dormindo no chão e fui aprendendo aquela coisa. E nesse meio tempo eu fui trabalhar numa escola de natação chamada Mergulho Fundo, que fechou agora por causa dessa crise. E lá a minha amiga de infância, que era a dona dessa escola, ela dizia assim: eu não quero ensinar natação como eu aprendi. E era tudo empírico. Eu quero ensinar uma natação diferente. E ela também me arrumou o meu primeiro emprego em escola. Então, eu dava aula, isso com 17 anos, numa escola chamada Jardim Escola São José. Eu dava aula de educação física e natação. E trabalhava ali e fazia estágio na CM, era bolsista da faculdade e fazia a monitoria com a Raquel. Tá? E assim, cruzava o Rio de Janeiro. Né? Nesse momento da minha vida, eu sabia que eu ia trabalhar com criança, né? E eu dizia para a Raquel assim: Raquel, eu quero crescer. Ela, você tem que estudar, querida. Não tem outra forma. Você tem que estudar. Então você vai estudar. E a Raquel, quem foi aluno da Raquel e quem sabe que ela é exigente. Dali, na natação, essa natação criativa, essa natação empírica, que ensinava diferente nadar, a gente não conhecia ainda quem era, que era multinatação, a gente não conhecia o que era. Não, era uma academia de bairro. A gente só sabia que a criança tinha que se movimentar diferente. E ali elas pagaram a minha primeira pós-graduação. Porque, como ainda não tinha carteira assinada, eu fui a primeira professora, depois eu fui a primeira professora delas, elas chegaram para mim e falaram assim: como a gente não assina a sua carteira ainda e tem um fundo de garantia que você teria direito, a gente vai pagar a sua pós em natação e atividades aquáticas. Quando eu conheci o William, Alberto, e o Pavel já era meu professor, né? Então já damos um pulo aí. Ali eu fui convidada para trabalhar na Estilo.
pela minha performance como aluna, que eu sempre fui CDFzinha, sempre fui, e na Estilo tive a oportunidade de ser coordenada pela Maria Aparecida Dias. A José sumiu da minha tela, mas ela deve voltar. E a Maria Eu Aparecida não Dias... sei, eu estou aqui. Não, eu só vejo a sua mesa, seu celular deve ter mudado. Você tem que virar Exatamente. ele. É, Vou a tentar Maria virar aqui, Aparecida... só um pouquinho. Eu vou continuar falando, né, para não perder. A Maria Aparecida Dias e a Márcia Napo. E dentro da Estilo, eu pude estudar, fazer cursos com algumas pessoas que a Estilo investia muito no professor. Assim como a Mergulho na Mergulho Fundo. Na escola, uma vez por semana, ainda fazia faculdade e ainda era do corpo artístico, porque eu era bolsista, tá bom? E nunca, meu CR foi abaixo de 8, tá? Porque eu sempre estudei pra E caramba. como que entrou daí a psicomotricidade na tua Então, vida? na Estilo. A Estilo deu sentido àquela palavra lá atrás e deu sentido àquela prática empírica. Que aí eu comecei a fazer a ponte do que era Vitor da Fonseca, do que era Lapierre, Arrulia Guerra, Madame Soubirand, do que era Franco Boscaini, né? Do que era Frederic Boss, né? Sim, Do que sim. era Lapierre. E eu tive a oportunidade de fazer cursos com eles dentro da Estilo. Por exemplo, a Estilo chamava essas pessoas, porque ela estava abrindo na época a Motrix. E ela foi um marco, né? A Motrix foi um marco também dentro da área da psicomotricidade. No Rio de Janeiro, isso bombou, né? E eu fui da primeira equipe da Motrix. Então, teve esse congresso da Motrix. Só que foram 2 congressos, onde o Lebuche foi o presidente do congresso. Só que a equipe Motrix, que alguns professores eram oriundos da Estilo, e eu fui uma das escolhidas, tá bom? Porque eu já estava, nesse meio tempo, eu já estava fazendo, já tinha terminado a pós-natação, já estava terminando a minha pós em psicomotricidade com a Marta Lovisaro, e já estava começando a primeira turma de formação do método PPA com Bernal Couturier. Então, a gente já está em 96, quando abre a Estilo. E aí, eu tenho treinamentos com Rita Thompson, Carlos Alberto de Matos, tá? Eu tenho treinamentos com Vitor da Fonseca, Jean Lebuche. Não é palestra, é treinamento, formação, dentro para trabalhar no Estilo, né? Beatriz Pérez, que vocês conhecem muito bem, e a Estilo Sim, ainda... Pérez E a Antico, que vocês conhecem, Antico. E fora isso, né? Eu não posso esquecer de ninguém. Madame Soubirra, não. Frederic Bossi, aquele argentino maravilhoso que... Esteban Levin? Esteban Levin, também deu treinamento para gente, que veio para esse congresso, e fora os brasileiros, né? E aí nós tivemos treinamentos com a Cacilda, com você, aí tivemos... Travou que aqui. foi muito, muito importante. Henriette, falecida Henriette, né? A Marta Luvisaro. Então, aí foi construindo fora a formação do Bernal Couturier, e aí eu fui fazendo cursos. Eu sempre juntei dinheiro para fazer curso. Então, assim, eu nunca quis ter um carro. Eu sempre quis comprar livro, fazer curso, né? Então, a psicomotricidade foi entrando na minha vida aí. E eu fui tendo uma jornada, e eu descobri que não é tão rápido, né? É um processo. E Então, continua até hoje. eu queria tocar nesse assunto, porque quando você traz dentro da tua fala que você sempre foi muito estudiosa e que a partir da corporeidade você também entra no campo da, da questão da educação física, e daí você se encontra com a questão da natação, eu queria te perguntar, independente de ser natação ou ser no solo, em relação à preocupação de como que você está vendo nesse momento o momento atual da formação dos profissionais atuais, que muitas vezes tem, graças a Deus, uma conquista, a disciplina hoje já da psicomotricidade nas suas graduações, o que não acontecia um tempo atrás, mas que muitas vezes, a partir de uma graduação,
ele já começa a trabalhar tanto no campo da escola, como no campo da natação, com psicomotricidade, e já se coloca como psicomotricista. E queria saber o que que você pensa disso, se você acha que precisa de formação, o que que você, na realidade, pensa a respeito disso, né? Então, vamos lá. Eu me preocupo, né? Eu me preocupo porque eu também estou dentro da escola municipal, né? Eu sou atuante na escola municipal, eu sou concursada e eu sou gestora de um programa, não só da parte aquática, mas de um programa infantil, e eu tenho uma sala de psicomotricidade, né? Então, assim, sou profissional de educação física, estou juntando toda a minha documentação agora para entrar como titular, já devia ter feito antes, né? Mas aí Sim. já levei puxão de orelha seu, da Cacilda, de todo mundo, mas agora já estou separando tudo para entrar, né? Porque é um direito é nosso, né? Porém, também sempre tive muito cuidado. Eu nunca me disse psicomotricista, sempre especialista em psicomotricidade. Sim, sim. Porque é a pós, né? E a formação. Me preocupa muito, dentro da natação, tá? E da escola, alguns discursos, né? Como dizer assim, eu estou praticando, a minha aula hoje é uma aula de psicomotricidade. Isso me preocupa, porque não é. É uma educação física escolar que está usando uma ferramenta, uma base, um pilar, de uma construção psicomotora que foi dada em um período na faculdade e que tem ali algumas limitações, porque ela está indo dialogar com o profissional de educação física no âmbito da educação e da corporeidade. Entendeu? Isso me preocupa, porque tem outras questões maiores que a gente precisa ampliar e que deveria ser ampliada para a escola. Na natação, a minha preocupação ainda é maior, porque a gente vê muita gente dizendo assim, a minha natação é natação psicomotora. E aí você vai visitar, né? Às vezes eu vou lá fazer uma consultoria, visitar, e não é. E eu não estou diminuindo aqui o lúdico, não estou diminuindo o recrear, não estou diminuindo nada disso. Mas não tem os pilares de uma natação que seria uma natação com a base da psicomotricidade. Então, me preocupa. E, assim, principalmente depois que saiu a regulamentação, está havendo uma corrida desesperadora para buscar um título, um papel, né, desesperador, só para poder dizer que tomando o meu lugar. E isso é uma coisa que nós precisamos repensar. Então, a minha fala como profissional de educação física, né, é que, assim, nem todo profissional de educação física é psicomotricista. Tá? Precisa de uma outra jornada. E é preocupante, sim. É preocupante os discursos e é muito mais preocupante ainda o que está indo para as mídias sociais. Com postagens, com filmes e com afirmações. Então, assim, é muito complicado, porque você pergunta para a pessoa não sabe quem é a Rúria Guerra. A pessoa não sabe quando a psicomotricidade começa. A pessoa ainda subdivide em funcional e relacional quando elas caminham juntas. Então, como ela pode falar de prática psicomotora se ela ainda não entende esses pilares? E eu não culpo o professor da graduação, porque quem está na graduação sabe. É um semestre que não é um semestre, que vira 3, né? E que você tem que dar conta de um monte de coisa. Não sei se eu consegui explicar. Sim, sim. E Renata, dentro dessa, já que é um discurso e tal, né? Eu acho que a gente poderia, talvez, conversar um pouquinho mais com os participantes aqui. E a gente tem aí mestres na psicomotricidade. Cacilda, um abraço, vi que você está por aí, né? Eu queria entender, e a Cacilda está fazendo uma pergunta bem legal. Eu vou até deixar a minha de lado e vou fazer a pergunta dela para você, tá bom? O que a psicomotricidade lhe deu de melhor na vida profissional e pessoal? Eu ia te fazer essa pergunta mais para o final, mas eu acredito que essa pergunta ela vai engatar nos questionamentos que eu queria discutir aí com você. Então, eu queria dizer
que você talvez dentro, entendendo que a psicomotricidade foi entrando na sua vida, de que maneira ela te trouxe benefícios, tanto pessoais, mas e profissionais, o que ela fez de tanta diferença aí e que te faz hoje defendê-la, né? Lutar por ela, entender que existe todas essas conquistas e que isso é um processo que você fala brilhantemente, né? A formação e a conquista, ela é um processo. Mas o que ela te trouxe nesse teu processo que já está tão, vamos dizer, sedimentado aí, né? A psicomotricidade me transformou. Ela transformou o meu olhar sobre a criança, porque a criança diante do adulto, né? Ela precisa ser não vista e sim olhada, e isso transformou meu olhar. Eu comecei a olhar para além do que ela se movimentava, para o que ela me dizia, para além daquele corpo que fala, né? Para além desse corpo que fala, porque às vezes o corpo nem está falando, então a gente precisa olhar mais atentamente. Olhar para essa criança, não sentir o que está por trás. Ela me ensinou a olhar para dentro de mim, porque não tem como você estudar psicomotricidade sem ter uma base de formação pessoal, de mexer nas suas próprias feridas, de mexer nas suas próprias angústias, de enfrentá-las e de tentar resolvê-las. E, assim, é muito difícil, dá medo. A gente pode, momentos que a gente quer se boicotar, tá? Porque não é terapia, gente, é um mergulho em você. É olhar para dentro de você e descobrir, primeiro, que criança você foi, que adulto você né? E exatamente me transformou profundamente. Aliás, me transforma, porque não é uma coisa parada. E, acima de tudo, a psicomotricidade me tornou um ser humano melhor. Eu acho que eu me tornei uma filha melhor, uma amiga melhor, entendeu? Uma gestora melhor, uma professora melhor, uma tia, uma madrinha melhor, uma Renata melhor. Eu acho que não tem como você... Renata, É muita coisa. É muita coisa que é psicomotricidade. E assim, a gente que está aqui, né, sentindo na flor da pele, eu vejo você, isso que você traz, que sai pelos poros e que me emociona da mesma maneira. Por isso que eu falei que seriam diálogos, porque parece que você está falando o que eu falaria também, né? A responsabilidade que a gente acaba tendo depois que você vai, na realidade, impregnando, entendendo que esse sujeito que tem um corpo em movimento e que ele entra nas relações, o quanto a gente é responsável por aquilo que a gente penetra no outro, né? O quanto a gente é responsável por um pequeno gesto, o quanto a gente é responsável pela forma de entender o que esse corpo comunica, né? E eu vejo você muito atenta e muito preocupada e muito instigada em investir, em lutar para que os profissionais, para que as pessoas entendam. Quer dizer, você é uma grande guerreira de dizer assim, muitas pessoas até podem imaginar que tudo isso que você faz é como se fosse mercadológico, né? Porque você é uma pessoa muito para fora, você é uma pessoa muito intensa. E a intensidade, às vezes, não é muito compreendida. Mas eu aqui digo para você que você externa essa paixão e quando isso é verdadeiro, as pessoas acreditam, né? As pessoas acreditam. E eu queria entender e que você pudesse, talvez, contribuir, porque mesmo a gente falando tudo isso, as pessoas às vezes chegam para a gente e dizem assim, mas eu não consigo entender tudo isso. Então, você que está do outro lado, do lado da questão de gestora, numa parte do seu dia, como que você hoje olha, quando você contrata um profissional para a sua instituição, por exemplo, principalmente no campo que você faz essa contratação, que é no campo particular, né? Então, assim, de que maneira que olho você põe quando você pega
Parece que está travando um pouquinho aqui, vamos ver. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ainda está em ordem? Agora sim. Renata, está me ouvindo, Renata? Que tá com Agora tô, interferência travou do um som, pouquinho. por isso que eu... Agora voltou? eu não, Tá bom. voltou. Repete. Como que Repete a pergunta. você contrata nesse universo de gestora, em que você entendendo essa psicomotricidade em você, de que maneira você faz a sua análise para poder contratar alguém? Porque eu sei que você, dentro lá da Companhia Atlética, você tem uma sala de psicomotricidade, inovou com isso, trouxe isso para dentro de um espaço onde tem outras práticas corporais, e que você leva a família, que você consegue intervir com tudo isso, que exige, na realidade, um professor, diz que tem um som interferindo mesmo, né? Precisa de um professor mais sensível. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho isso. Vamos lá, então. Primeiro, assim, eu sou intensa, mas eu também... quem já teve aula comigo, quem me vê também na escola, ou também na piscina com algumas crianças, sabe que eu também... A gente é dual, né? Eu também tenho a minha serenidade. Eu sou intensa em alguns momentos para defender as minhas paixões e as minhas ideias. Mas a psicomotricidade também me ensina que tem que ter a escuta, tem que ter a lentidão, a gente tem que trabalhar com esses contrastes. Então, isso é importante que as pessoas também saibam que eu tenho isso, e quem já trabalhou comigo mais diretamente, ou que já foi meu aluno, sabe que eu tenho também essa serenidade. Quando eu vou contratar, né, eu comecei na companhia como gestora do parque aquático. E tem professor meu aí, um deles é a Aline. Primeira coisa que eu falei para a Aline é: vai fazer uma pós em psicomotricidade. Renata, eu acho que eu vou ter que fazer igual a gente fez ontem. Vamos passar para o segundo módulo, porque desfocou. Tá travando, Renata, gente? tá, nós vamos desligar e eu vou abrir o 2. Oi. Eu vou fechar e vamos passar para o 2. Tá, e módulo 2 eu entro respondendo essa pergunta. Tá. Certo. Eu vou fechar para ela entrar melhor, tá bom, tá. pessoal? Então, salva lá. Só o tempo de entrar. Estamos só esperando ela. Melhorou, Tô gente? aqui. Acho que agora melhorou, tá bem mais acessível. Muito bem. Então, passamos para a segunda pergunta, que era como que você, na realidade, contrata que olhos você tem para esse professor, para ele ter esse olhar que é tão importante para você hoje, que é essa questão desse olhar psicomotor. Eu sempre incentivei toda a minha equipe a fazer uma pós em psicomotricidade, da forma que eu fui incentivada a fazer. Porque eu sempre disse, e digo a eles até hoje, o seu olhar sobre a criança vai mudar. Porque não é só ensinar natação. É como a gente está ensinando isso. E como a gente está usando esse meio aquático para proporcionar outras coisas para esse corpo. Então, essa criança, ela pode sair dali atleta, mas pode sair qualquer outra coisa. Mas o que ela passa pelo corpo naquele meio aquático é muito importante. Então, primeira coisa, eu não deixo de contratar se não tiver a psicomotricidade, mas eu dou um prazo. Um prazo de mais ou menos 1 ano, tá? Para esse meu profissional buscar uma pós em psicomotricidade. Então, você entende assim que a psicomotricidade talvez fizesse parte como um plano de carreira? É mais ou menos isso que você quer dizer? Como se ele fosse uma etapa importante para a formação desse profissional? É isso? Sim, é uma etapa importante, porque hoje eu sou gestora do programa Kids todo, não só da piscina. Se ele quer trabalhar com a criança, ele precisa olhar para além do que aquele corpo está se mostrando. E isso ele só vai encontrar dentro da psicomotricidade, tá? Na minha concepção. Então, a gente tem várias pós-graduações, e depois eu tive professores
que foram fazer outras pós, outras complementações, ex-professores que fizeram formação depois, enfim. Mas eu sou aquela que... A Aline está até rindo aí, deve estar rindo do outro lado. Eu sou aquela que vai e fica ali, principalmente com quem trabalha com criança, né? Tem que fazer. E na minha sala de psicomotricidade, lá no programa de psicomotricidade, tem que ter a pós de psicomotricidade, senão não vai trabalhar. Para começar, não entra na sala de psicomotricidade sem ter a pós. Então, assim, ele pode fazer educação física, tá? Mas, assim, eu não contrato sem ele ter a pós. Então, ele precisa ter a pós em psicomotricidade. Tem a Mariana Rezende, que entrou, que foi minha estagiária, que depois vai fazer psicomotricidade. Assim, então, por quê? Porque muda tudo. E se muda tudo, muda a nossa entrega do que a gente faz para as nossas crianças e para as famílias dessas crianças. Então, assim, qual é o desafio? É uma academia de fitness, né? Então, por que a gente precisa trabalhar diferente? Porque a gente precisa olhar diferente, entendeu? E graças a Deus, eu tenho um diretor que abraçou, né, esse projeto comigo há 16 anos atrás. E ele falou assim, vai, faz, né? E abraçou e confiou. Não trabalho no campo da terapia, tá? É educação psicomotora, porque é isso que é dentro de uma academia se coloca. Porém, agora tem um projeto com o Cadu Monteiro, que é o projeto Special Sport Kids. Por que esse nome em inglês? Porque todo o nome das coisas da Companhia Atlética tem esses nomes. Programa Kids, Programa Baby. Então, a gente tinha que conversar com isso. E é um trabalho multiesportivo com mediação. E aí, a gente trabalha também com as crianças em 3 níveis. No nível individual, no nível de mediação e integração, como quiser chamar, e depois no nível da inclusão, porque nem todos vão ser incluídos, nem todos têm condições de ficar só na inclusão. Então, a gente tem então, eu consigo ter esses 3 braços e a psicomotricidade está ali o tempo todo nesse espaço. Ela é mais do que uma necessidade, ela é um tripé dentro do nosso trabalho. É um tripé. Eu queria te fazer uma questão que eu acho que vem de encontro com o que você está falando agora, porque nós falamos até agora dessa questão da educação, mas você fez uma ponte aí com a questão do trabalho que vai enveredando também, porque a psicomotricidade ela permite hoje você trabalhar tanto com a educação como com a clínica. E essa é uma confusão, na realidade, por conta da própria construção epistemológica da psicomotricidade, né? A gente teve, na realidade, uma história que foi se configurando ao longo, é assim que ela construiu, e ela criou uma psicomotricidade, sobretudo nacional, que a princípio era importada, e hoje nós temos linhas que nenhum outro lugar do mundo tem, porque a gente é muito criativo, mas que demanda, de novo, a gente, de forma unida, sustentar essa ciência psicomotora e que ela tem o seu campo educacional e o seu campo clínico, né? E eu queria que você, como psicomotricista também, que só falta titular, mas que você tem sua formação, você tem a formação em psicomotricidade e você tem a especialização. Que você se você consegue, na sua experiência, perceber a diferença que há entre quem faz uma especialização e que tipo de especialização, porque como algumas pessoas aqui estão falando e eu concordo, existem algumas especializações hoje que até são EAD, especializações que não têm psicomotricista como professores e que muitas vezes fazem uma aplicação de atividades psicomotoras, o que não é uma especialização em psicomotricidade, que é muito diferente. Mas tem uma questão que eu gostaria de te perguntar, se você, nesse discernimento entre educação e clínica, o que você entende como marco de diferença, que você falou um pouquinho, mas que houvesse a condição de a gente fazer também. Tem gente talvez aí interferindo, não sei se é no teu espaço que está... Estão falando que o meu ruído, que está com ruído. Está com ruído agora, gente? De vozes. Melhorou. É que meu papai está aqui perto, tá aqui perto de mim, tá, gente? Isso, se vocês escutarem uma voz.
tá bom? Não, pai, a quem está conversando comigo não é a Raquel, é a Josiane. É uma Manda outra um beijo para professora. ele. Essa Raquel Manda um tem beijo para ele. Manda um Eu já beijo. tá mandando um beijo para você. Tá? Essa é a Josiane, a professora de Curitiba. Tá mandando um beijo para você. Tá mandando outro para você também. Eu mando 2. Ele manda 2, tá? Então, Manda 2, pronto. então assim, bom, embora a minha formação, a minha pós em psicomotricidade, eu sempre falo isso para as pessoas, leiam a ementa, né, da pós. Né? Por exemplo, tem pós que é psicomotricidade na educação física escolar ou psicomotricidade na escola. Ela tem toda uma ementa diferente. Tem pós que é em educação, reeducação e terapia psicomotora. Foi a que eu fiz com a Marta Luvisaro. Tem toda Tem uma uma que é ementa... psicomotricidade aquática, escolar, educacional e clínica. Deixa eu fazer minha propaganda aqui, né? Isso. É uma formação, entendeu? né? Exatamente. Então, assim, tem as pós. Então, a gente tem que olhar a ementa. Outra coisa que é importante, olhar quem são esses professores, né, que estão ali nessa pós. Segundo, as formações. Né? As pessoas me perguntam muito. A formação, isso agora pode ser que mude, não sei ainda, vocês estão mais a par do que eu. A formação, ela tem um valor acadêmico para eu fazer um mestrado? Eu falava, naquela época, não. Porque a formação, ela tinha uma outra abordagem. É um aprofundamento dentro de uma linha, dentro da psicomotricidade, que tem várias vertentes. Então, é um aprofundamento. Aí você tem a formação aquática, a eurídica, a Ramantiers, a transpsicomotricidade, a PP, eu tenho até medo de esquecer, a PPA e outras, né? São 12 formações. Agaton, Antropos, Aion. Antropa, Aion. Então, assim, são muitas formações. Então, assim, tem muitas formações e que aí essas formações, algumas também vão para uma linha mais terapêutica, outras vão para uma linha mais educacional, entendeu? Então, assim, é preciso você também entender aonde você quer também atuar. Então, assim, eu sempre falo que é muito bom fazer uma pós-graduação primeiro, para que você entenda os conceitos. E depois, porque foi o meu percurso, né? Então, eu acho que é mais didático. E depois ir para uma formação. Agora, se você não... Verdade. Curumim, o Ricardo Alves, ó. Amo. Então, assim, se você não consegue fazer uma pós e quer ir direto para a formação, saiba que vai ter que correr atrás de algumas leituras preliminares. Porque na formação, o formador já tem o entendimento que você está entrando ali com alguma base. Tanto que a gente faz entrevista para entrar para uma formação. Isso. Né? Outra coisa, o número é menor, né? A gente vai trabalhar com um número restrito. Eu digo que a formação, ela é um processo artesanal. E a acadêmica, ela é um processo já é como se fosse em série, né? Como que a gente chama isso? Né? Mas as duas são igualmente importantes. E são sabe? níveis, né? São níveis de aprofundamento. É o mergulho. Se você se encanta com a psicomotricidade, você vai seguir nela. E aí, a pós-graduação já não atende mais a demanda, porque você precisa... Como se fosse, por exemplo, na psicologia muito comum, por exemplo, as pessoas quererem se aprofundar em psicanálise, que é uma formação, né? Formação é muito diferente do trabalho. E aí, os pontos, eu posso falar um pouquinho, Renata? Só para... Eu só queria dar só um adendozinho também, só antes de você completar isso. Estamos dialogando já, né? Dialogando. Assim, e mesmo assim, por exemplo, eu fiz uma pós em psicomotricidade, tá? E depois eu fiz uma pós em psicomotricidade escolar. Então, eu fiz uma psicomotricidade com a Marta Luvisaro, que era educação, reeducação e terapia, tá? Ela, Henriette... aquela galera, né? E depois eu fiz uma em psicomotricidade escolar que tinha uma outra abordagem. E aí você vê, por exemplo, a Cacilda agora trazendo a gerontopsicomotricidade como uma pós. Então, dentro da própria pós, existem também camadas tão importantes quanto.
Entendeu? E agora, e fundamentais. E a formação, ela vem também como uma opção de aprofundamento, de um mergulho, né? Dentro de um universo dessa amplitude que a pós te apresenta. Então, isso Agora, desculpa, eu te cortei, me perdoa. Não, eu acho super importante a gente dialogar nisso, porque hoje talvez essa confusão muitas vezes gere as dificuldades que a gente encontra no mercado. De pessoas às vezes estarem se intitulando que são psicomotricistas e eles nem sabem, na realidade, o que eles estão muito fazendo. E isso é muito perigoso, porque a partir do momento que a gente assume um campo profissional, a gente tem que dar conta de responder por ele. E um psicomotricista, hoje, quando ele se forma psicomotricista, como formação, ele vai ter que dar conta do campo educacional e ele vai ter que dar conta do campo terapêutico. Não existe ele pode escolher trabalhar no educacional, mas ele precisa estar dando conta do campo terapêutico, porque a titulação vai te otorgar essa condição. Então, eu penso que a gente aqui hoje precisa mesmo debater isso, né, Renata? Porque talvez são os pontos que a gente discute tanto nas nossas papos individuais, né? Nossos diálogos. Então, por exemplo, eu achei lindo, por exemplo, o que a Cacilda disse ontem, né? Que ela esperou anos para fazer a logo dela e poder assinar psicomotricista. Isso mostra o respeito ao que é a psicomotricidade. E assim, ninguém tem dúvida, né? Nós não temos que ela é uma psicomotricista, né? Titulada, inclusive. E aí você vê, você também teve esse cuidado. E aí você vê gente que fez faculdade, não tem pós, não tem nada, e coloca lá no seu cartão de visita, no seu Instagram, profissional de educação física e psicomotricista. É complicado, né? É bem complicado. É bem complicado porque as pessoas que são leigas, elas tá travado, Rê? Ainda tá travado? Agora não. Tá. Que eu tô paradinha, tô te vendo, a tua imagem tá um pouquinho, mas dá para ouvir bem. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá. Perfeito. Eu vou tentar continuar, tá? Eu penso que a gente precisa realmente cuidar, porque a maneira com que a gente assume a nossa profissão é que vai determinar essas mudanças e essas transformações, né? Então, na transformação de uma sociedade, na forma com que a gente vai, se a gente entende que a psicomotricidade, a gente está falando em diálogos psicomotores, ela transforma o sujeito, ela ajuda tanto essas pessoas no momento em que as pessoas estão tão solitárias, que estão tão sozinhas, que muitas vezes têm tão poucas relações